Senhor presidente, como o assunto que estava sendo comentado pelo vereador Rosinei, vereador Bala e vereador Pitanta é a Jotur, eu gostaria aqui de fazer a leitura da mensagem que os funcionários da Jotur receberam via WhatsApp da direção da empresa, para vocês entenderem e a todos entenderem a gravidade do que está acontecendo com a empresa Jotur. Senhores funcionários, venho neste momento difícil comunicar que, infelizmente, a empresa não conseguirá cumprir com o compromisso firmado de pagar os 30% do salário de abril. Diante dessa situação grave pela qual estamos passando, com a paralisação de nossas atividades por mais de 70 dias, é bem provável que tenhamos dificuldades de pagar o vale alimentação no dia 8/6. Infelizmente, o governo negou ajuda à empresa, que, sem outra opção, ajuizou ação exclusiva reivindicando o salário dos funcionários, porém, até agora, não obtivemos sucesso. Essa foi a mensagem que os funcionários da Jotur receberam. Veja bem o trecho dessa mensagem diz que os diretores estão comunicando que eles não vão ter condições de pagar 30% do salário. Esse era o acordado, pagar 30%, que com certeza não era o suficiente para essas famílias, mas já era alguma coisa, e nem isso foi conseguido ser feito. Então, não resta dúvida que algo tem que ser feito via governo do Estado, via prefeitura, alguma coisa para que essa empresa, que tem um histórico no nosso município, eu não estou aqui discutindo a qualidade dos serviços prestados. Nós sabemos que existe, por parte da população, uma certa insatisfação, mas não é isso, ela é a única empresa que tem aqui no nosso município. E nós não podemos ser corresponsáveis, talvez, pela falência dessa empresa. Nós, que somos líderes, representantes do povo, precisamos, sim, nos unir, tá? E unir força para que a gente possa, de alguma forma, ajudar essa empresa e, principalmente, 700 colaboradores, que, como o vereador Rosinei falou, indiretamente são mais de 1.000, né? Porque a maioria aí é casado, tem filho, bota mais do que isso. Então, é importante a gente fazer alguma coisa assim. Era isso que eu queria falar sobre a Jotur. Gostaria de concluir o meu raciocínio em relação àquilo que eu estava debatendo com o vereador Jean, mas que, infelizmente, o tempo não foi suficiente, só para concluir que eu entendo que a questão que está sendo colocada ali não é o direito do consumidor, o direito do pai de reivindicar uma redução no valor da mensalidade. Eu entendi, vereador Jean, que o senhor quis colocar, né? Eu só quis reforçar e dizer aquilo que o PROCON estava fazendo em relação ao direito que esses pais têm de reivindicar um desconto do percentual em relação ao fato de que as escolas não estão tendo os mesmos custos que elas tinham enquanto elas estavam em atividade. Isso é fato, não dá para negar. Houve uma redução. Se houve uma redução, significa o quê? Todo negócio, né, a razão de existência de um negócio é ter lucro. Então, toda escola, mediante a adimplência daquele contrato, ela tem um certo lucro. Se ela diminuir um pouquinho o valor da mensalidade, acredito eu, que seja suficiente para pagar as despesas, mas, ao mesmo tempo, atender o momento que a maioria da população está vivendo, que é de desemprego, de recessão, de uma série de coisas. Tá? Então, por isso que eu iniciei as palavras, a minha colocação naquele momento, falando que o segredo é o equilíbrio. E nós, como vereadores, a gente tem, sim, olhar pela população, pelo consumidor, mas também pelo empresariado. Então, era isso que eu queria dizer. O equilíbrio entre aquilo que é justo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento onde todas as pessoas precisam ceder um pouquinho. E eu acho que a classe empresarial também. Tá? Estou sempre do lado do consumidor, nunca deixando de lado os direitos daqueles que também são palhocenses, que são os empresários. Mas a gente sabe que há a possibilidade, sim, de uma redução, e isso é o que determina o Ministério Público a título de sugestão, né? E por isso foi feita aquela reunião entre o sindicato, PROCON e Ministério Público e representante das escolas. Tá? O último assunto que eu queria falar aqui é que eu fui procurado por algumas pessoas, presidentes de clubes de futebol amador do município de Palhoça, pedindo ajuda, né, em relação à situação desses clubes. Todos nós sabemos que o futebol está paralisado, muitos desses clubes, desses campos que tem por aí, sobrevivem do aluguel, de um joguinho fechado, do bar ali naquele final de semana, quando tem algum jogo, e a gente sabe que tudo isso está paralisado aí por mais de 70 dias, né? E isso faz com que eles perdessem toda a sua renda, que já é pequena. Por consequência, eles estão com algumas parcelas da conta de luz atrasada.
e eu não sei qual foi outro vereador, não me lembro aqui, só para não cometer injustiça, protocolou um requerimento, uma indicação, algumas sessões atrás, pedindo para que houvesse, não sei se é o perdão ou a facilidade em relação a esse pagamento. Porém, se não me engano, também já saiu um retorno, um resultado, até porque a questão da Celesc é governo do Estado e fica a prefeitura impossibilitada de agir nesse momento. Também saiu aí uma decisão que estavam suspensas, né, a qualquer tipo de corte até dezembro, e a Celesc conseguiu, a título de, se não me engano, liminar, derrubar isso. Então, os clubes estão muito preocupados. E alguns vieram me procurar, tá? Quero deixar bem claro que foram clubes, não foi a Liga, tá? Pedindo para que a gente verificasse a possibilidade, caso não houvesse campeonato, não estou dizendo que não vai ter, tá? Caso não houvesse, da prefeitura fazer algum tipo de repasse, de ajuda daquela verba que seria para o campeonato, para que esses clubes possam se manter. Porque senão não vai adiantar de nada depois retomar as atividades do clube, caso não tenha campeonato, mas eles não conseguirem ter a sua atividade em virtude de corte de luz, em virtude de uma série de coisas. Então, eu gostaria aqui de me juntar aos demais vereadores, eu sei que tem muitos aqui que são solidários ao futebol amador, assim como eu sou, para que nós juntos possamos verificar alguma possibilidade real e imediata de ajudar esses clubes a se manterem abertos. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente.